Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu, Jamile César. Esse é mais um episódio que tem o apoio da roteirista Gabi Castro e sua página Roteiros e Narrativas. O link para o Instagram dela está na descrição e lá você encontra dicas, vagas e muito conteúdo para quem se interessa em trabalhar no setor audiovisual. Sigam também nossas redes sociais, o Instagram quem.contou e o Twitter quem_contou. Esse é um episódio extra. A partir do dia 11, os episódios voltam regularmente a cada 15 dias. A razão do episódio de hoje é a estreia do filme A Mesma Parte de um Homem, dirigido pela nossa convidada, Ana Iorra. O filme estreia na próxima quinta-feira, dia 7, e as maiores informações, tanto sobre o filme quanto sobre as salas onde eles serão exibidos, incluindo o link para a sala Maniva, onde ele será exibido online, estão disponíveis na descrição desse episódio. Vamos lá? A gente já queria começar pedindo para que você se apresentasse, né, para quem está ouvindo, e falasse um pouco sobre você, sobre o que você faz. Tá bom. Então, eu sou a Ana Iorra, sou roteirista, diretora e também consultora da área de roteiro cinematográfico. Eu comecei o meu trajeto ainda por volta de 2005, mas eu tenho essa paixão pela escrita desde a adolescência, e eu fui fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever. Na época até da graduação, eu fiquei em dúvida se eu fazia jornalismo ou arquitetura, e olhando para trás eu percebo hoje por que eu trabalho com cinema, porque eu acho que essas duas áreas ressaltam essa questão da imagem e da própria palavra, mas logo no início da faculdade eu vi que eu estava no lugar errado, principalmente porque eu gostava muito da matéria, da disciplina de filosofia e de questionar muito, né, as coisas. E depois eu estava buscando um curso de roteiro de ficção fora e eu acabei ganhando uma bolsa para estudar documentário. Eu brinco até que, como boa personagem, você nunca ganha inicialmente o que você quer, mas você pode utilizar isso, né, na sua jornada a seu favor. Então, eu comecei realmente numa carreira de docs, porque era também algo um pouco mais simples para eu trabalhar enquanto mulher e também na produção. Então, inicialmente, quando eu voltei para o Brasil, depois de estudar documentário na Espanha, eu montei minha própria empresa. Também era um período pós-Collor, onde no Sul a gente mal tinha verbas municipais, então a gente não tinha políticas regionais, tudo sempre girou, né, no eixo Rio-São Paulo. Então eu acabava produzindo, roteirizando, mandando para festivais, e foi assim que também eu acho que eu aprendi muito de processo, mas sempre também pensando muito mais na área de roteirização. Meus estudos sempre foram para a área de dramaturgia, e em 2012 eu estrei meu primeiro longa documentário no Festival de Brasília, um filme para Dirceu. Depois, em 2013, também eu fiz um doc híbrido, que se chama Notícias da Rainha, percorreu vários festivais. E esse projeto mesmo, ou A Mesma Parte de um Homem, é um projeto de 2012, que eu comecei a desenvolver em 2012, eu fiquei trabalhando 6 anos nesse roteiro, passou por vários laboratórios de roteiros e concursos, né? E em 2017 que eu consegui o financiamento, num edital estadual, mas com políticas públicas de rearranjo da Ancine. Depois a gente conseguiu uma complementação. Em 2013 também eu comecei o mestrado em cinema, que eu concluí em 2015, e no qual eu fiz uma pesquisa e até publiquei um livro chamado A Construção do Poético no Roteiro Cinematográfico, porque sempre me inquietou por onde que passa a poesia no roteiro, e sempre os estudos, né, dos filmes acabam analisando a direção e a fotografia, esquecendo esse documento de partida, né? Então, eu tenho esse percurso que vem do documentário, passa para a ficção,
mas eu acho que perpassa, né, a própria direção da mesma parte de um homem, é uma direção de um olhar muito do documentário, e também estou muito interessada em todas essas conversas, né, esses diálogos entre formas. Agora, até julho, eu vou lançar meu primeiro romance de ficção. Como eu tenho essa questão da escrita muito forte, eu sempre penso que eu me intitulo uma roteirista escritora, mesmo antes de escrever livros, porque eu acho que passa, né, por aí, mas eu queria ter essa experiência de escrever literatura, e vi que não vou parar também, porque eu já estou no segundo livro. Então, meu percurso passa por aí. A sua relação com a literatura, ela já é antiga, assim, já vem de muito antes da sua relação com o audiovisual? Ela é anterior, justamente porque eu nasci na vila rural, vivi lá até os 15 anos, e o que eu tinha eram livros. Então, eu tenho uma relação muito grande com uma professora que já é falecida, que foi quem me alfabetizou e quem trazia esses livros para eu ler, e nesse universo de poucas casas, né, desse lugar que até expande para a mesma parte de um homem, né, é um filme que se passa na vila rural, o acesso que eu tinha ao mundo chegava pelos livros. Tem um livro que é muito especial para mim, da Ruth Rocha, que é o Marcelo Marmelo Martel, que é um personagem que questiona e que logo eu me identifiquei na infância. Na adolescência eu comecei a escrever contos, eu era incentivada por uma professora de literatura também, a Ivana Jacobil, e aí depois fui para o jornalismo porque eu gostava de escrever, encontrei o cinema e acabei esquecendo a literatura, ou incorporando, melhor, né, nessa roteirização, mas eu leio muito literatura, eu leio muitos livros, né, então isso acabou nunca saindo de mim, e na pandemia eu pensei em me dar um presente, que foi escrever meu primeiro livro de ficção. Você pode falar um pouco sobre esse romance ou ainda é melhor não? Eu acho que a gente pode falar mais do filme nesse momento, já que é o que, né, tá para lançar, mas o que eu posso falar é o título do livro, que se chama Histórias para Matar a Mulher Boa, e é uma conversa expandida com a mesma parte de um homem, com outros projetos, porque eu tenho muito pensado na questão da mulher e da sexualidade, porque para mim é pela sexualidade que a gente pode discutir gênero também. Então, eu estou interessada nessa expansão, né? Seja num filme ou seja num livro, essa expressão de estar buscando temas que me incomodam. Você falou que, com relação ao filme, esse é um trabalho que já vem desde 2012, não foi isso? Então, assim, é uma coisa que já tem aí uns 10 anos de preparação. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Você disse que teve editais, coisas que concorreu, mas assim, de onde surgiu a ideia, né? Como é que isso começou? Começou, eu lembro que foi mais ou menos 2007, e para falar também do filme, eu acho que eu vou dar então uma breve sinopse, né? A mesma parte, ela fala sobre a história de uma mulher, a Renata, que é interpretada pela Clarissa Kish, que vive no campo, isolado com a filha, a Luana, que é interpretada pela Laís Cristina, e essa protagonista, essa mulher de mais ou menos 40 anos, ela vive isolada, e ela concebe o medo como um sentimento corriqueiro desse lugar, até a chegada de um estranho, que é interpretado pelo Erandir Santos, e aonde esse estranho vai despertar muitos desejos incômodos nela. Também acho que eu tenho que dar um spoiler para poder falar um pouquinho dessa ideia, porque esse estranho ele chega nessa casa sem memória. E ao chegar sem memória, ela decide colocar ele no lugar do marido que recém faleceu e dar as qualidades que ela gostaria a um homem.
Quando eu comecei essa ideia, né, ainda estava na minha cabeça, não estava na roteirização, em 2007, era a história de uma mulher que tinha amnésia e o homem falava para ela, era um relacionamento em crise, e esse homem contava uma outra história, né, para ela, de quem ela era. Mas com o passar dos anos, eu fui entendendo que essa já é a história da humanidade, porque os homens sempre denominaram as mulheres, né, o que elas são, o que elas gostam de fazer, o que elas pensam. E eu acredito numa arte que representa, mas uma arte que subverte. Então, por isso que eu quis colocar um homem nesse lugar. E essa mulher, ela acaba sendo até vilanesca, assim, desse lugar de colocar um homem sem memória, né, um homem frágil neste lugar, mas é uma grande metáfora para a gente justamente falar dessa denominação que os homens sempre fizeram, né, dessa questão patriarcal, do medo, e justamente também falar da construção que fizeram as mulheres da minha geração e outras mulheres, que a gente precisava de um homem para dar segurança para a gente. Né? Então, por isso se chama a mesma faixa de um homem. Não basta um, tem que colocar outro no lugar. Mas falando do trajeto, né? Aí eu começo a desenvolver esse roteiro num núcleo de roteirização SESI, aqui em Curitiba. Depois ele passa por um pitch no Olhar de Cinema. Em 2014, ele é selecionado para o Sesc Novas Histórias, que é um laboratório muito importante, né, nacional. Em 2015, vem uma outra roteirista para roteirizar comigo, que é a Lana Rodrigues. Depois ele passa pelo Cabiria, ele é semifinalista do Cabiria, ele ganhou um concurso no Frapa. A gente ganhou um edital de desenvolvimento também Brasil e Itália, até chegar a ganhar realmente o incentivo, né, de produção. Aí se passa mais 2 anos até liberar o dinheiro, e aí se passa mais um ano editando, daí vem uma pandemia, e aí por isso que a gente, no final, se leva 10 anos para estrear comercialmente. É mais ou menos essa história. Então, a pandemia acabou atrasando bastante o processo de produção até a estreia, né? A gente já estava com o filme finalizado, mas o que acabou acontecendo é que a pandemia ela reduziu o número dos festivais, ou cancelou, então a gente adiou um pouco, senão a gente tinha já lançado o ano passado. E agora está lançando também numa boa época, porque diminuiu, né, o número de contágio, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente está totalmente sem incentivo à distribuição. Né? Muitas políticas públicas que existiam antes da Ancine, agora que estão sendo retomadas e também um tanto obscuras, assim, né, porque a gente não sabe como vai ficar, né, esses editais. Então, Ana, você pode falar para a gente um pouco de quem são suas inspirações, referências para você? Então, é interessante pensar nisso, porque no Brasil eu sempre me inspirou a Ana Mulaerte. Ela é uma diretora que há muito tempo eu tenho visto os filmes dela, e não só visto, tenho escutado, e para mim Durval Disco é uma obra-prima. E penso muito no Durval Disco, até em questões de desenvolvimento de poética mesmo, né? A questão do cavalo que circula no filme, mas eu mesma eu tinha muitas referências masculinas, fora a Ana Mulaerte. E eu acho que há algum tempo a gente tem parado para pensar naquilo que a gente aprendeu. E quando eu fui dirigir esse filme, eu parei para estudar diretoras mulheres. E eu fiz um levantamento assim mundial de umas 50 diretoras, e eu comecei a assistir tudo que elas produziram para ver o que eu me identificava, né? E foi mais algo inicialmente nessa minha pesquisa, eu me deparei mais emocionalmente, assim. Vi o filme,
e tentava ver se aquele filme me afetava, né, enquanto afeto e sentimento, para depois passar por uma questão de estudo. Daí, nesse levantamento, eu encontrei algumas pessoas e eu encontrei uma diretora que eu sou apaixonada e é minha principal inspiração até para a mesma parte de um homem, que é André Arnaud, britânica. E é interessante porque depois, quando eu estreiei esse filme no Festival Tiradentes, uma crítica identificou o Fish Tank e André Arnaud, e ela perguntou se eu já tinha visto, e eu achei muito interessante ela ter perguntado esse filme, porque é minha referência mesmo. E André Arnaud, eu acho que eu tenho várias coisas em comum com ela, pelo menos eu dou sentido, porque é isso, a gente acha significado para as coisas, né? Mas ela começou a fazer cinema com 47 anos, eu mesma também, meu primeiro filme eu fiz com 27, foi mais tarde. Ela fala da mulher, mas do ponto de vista do subúrbio, eu também tenho esse interesse, e tem algo na poética dela que muito eu tenho desenvolvido também nos meus filmes, que é falar da natureza, assim, dessa natureza que está nos homens, mas essa natureza dos animais, que circundam esses espaços. Então, eu acabei percebendo várias identificações. Ela tem uma direção também bastante sensorial e de uma câmera mais documental, que é o que eu faço também na mesma parte de um homem. Tem a Alice, eu nunca sei como pronunciar o sobrenome dela, eu falo Roart, mas que não sei se é assim que se pronuncia mesmo, que é a diretora do Lázaro Felice. Acabo me identificando um pouco com ela, né? A Kelly Reichardt, também estadunidense, eu acho que ela tem uma cinematografia mais focada em personagens. Poderia falar que principalmente são essas 4 mulheres que eu citei, mas obviamente tem muitas outras, e tem as mulheres da vida, né? Tem as pessoas também que a gente se inspira. Se quiser citar também essas pessoas, Olha, na verdade são as amigas, aquelas pessoas que são a resistência, né? Eu acho que é por aí, e também minhas professoras, como eu falei, a Edith, ela já, né, já está falecida, mas é uma professora que fez muita diferença na maneira como eu comecei a enxergar o mundo, né? E também a Ivana Jacobil, que foi uma professora de literatura, que percebeu que eu queria dizer algo e talvez que eu teria algo a dizer, né? Isso faz diferença quando a gente é adolescente. E você dirige, você roteiriza, você tem uma preferência por uma das duas? Tenho. Eu tenho uma paixão maior pela escrita. Eu me sinto mais à vontade com a escrita, é algo que eu pesquiso mais, é algo que eu faço mais, e eu gosto mais de lidar com imaginários do que com concretude. Na direção, diferente, né? Você tem que realizar, você tem que executar, e são lugares diferentes. Eu quero praticar mais a direção nos meus próximos projetos, e também espero trabalhar como diretora de outros projetos, mas preferencialmente eu gosto de escrever mais, e para mim é mais corriqueira, mais cotidiana. Eu brinco que eu escrevo como se eu tomasse café ou tomasse banho, é algo já intrínseco, assim. Eu preciso escrever para viver, na verdade. retornando um pouquinho ao que você tinha falado, né, sobre as diretoras que, de certa forma, elas são inspirações para você. Eu fiquei me perguntando, né, enquanto você estava falando sobre isso, o que é que você tinha achado do último Oscar, da Jane Campion ter ganhado a premiação, o filme, se você assistiu, qual a opinião que você tem?
Sim, eu na verdade estava torcendo muito para ela, porque eu assisti o Ataque de Cães, e ela é uma diretora que eu fiz também o levantamento, e não me encantei tanto pela obra dela, mas eu acho importantíssima e pertinente. E Ataque de Cães eu achei uma obra-prima, do ponto de vista do roteiro, da direção, eu achei o melhor filme dela. Estava torcendo realmente para ela ganhar, e não só ganhar direção, como outros prêmios. E Oscar é aquilo, né? Ao mesmo tempo que a gente comemora que uma mulher ganhou, mas aí a gente olha para trás e percebe que 3 mulheres diretoras até hoje ganharam o prêmio, e isso é muito pouco, né? Então parece que o Oscar nos últimos anos ele quer reparar, mas é uma reparação um tanto frágil, né? Porque o ano passado mesmo, a gente tinha, tanto que ganhou, né, o ano passado, a diretora do Homeland, mas a gente poderia ter feito um Oscar inteiro de filmes de mulheres. E eles nunca vão fazer isso como sempre fazem, às vezes, né? Já fizeram um Oscar com todos os filmes de homens, né? Ou a própria questão negra e outras questões, né? É sempre paliativo, nunca é tão democrático assim, né? E eu estava pensando aqui, né, já que a gente falou sobre Oscar, né, eu acabei te perguntando sobre sua opinião. Eu queria saber também quais são os gêneros assim que você gosta de assistir, que você acha que de certa forma, né, gêneros e obras que de certa forma ajudam a compor seu estilo. Sim, eu sou bem eclética naquilo que eu assisto, e eu acho que naquilo que eu faço, assim. É claro que eu não abranjo todos os gêneros, eu tenho estudado e visto, e né, a própria Mesma Parte de um Homem é um thriller psicológico, então eu me encanto bastante por thriller psicológicos, e também por dramas existenciais. Eu sempre curti muito filme europeu mesmo, assim, até melodrama, né, bem feito. Eu gosto muito de comédia dramática, porque eu acho importantíssima, mesmo nos dramas, que a gente possa rir das mazelas e dos absurdos que é ser humano, né? Então, acho que sempre que a gente pode rir de nós mesmos é muito bom. E tenho também escrito e pesquisado coisas assim, em relação à ficção científica, que é uma coisa muito nova para mim, mas é algo que tem surgido em alguns projetos. Então, eu sou aquela pessoa, desde que assiste Mary of Easttown até BoJack, F is for Family. Eu sou muito fã de séries de animação. Eu acho que o gênero que eu menos vejo e também não me relaciono muito é o terror, e um terror gore, ou filmes simplesmente filmes de ação, filmes policiais, porque eu gosto mais de uma violência que é mais psicológica do que uma violência explícita. E é isso que eu acabo explorando, assim, naquilo que eu escrevo. Não, na verdade, essa fala da Ana acabou me fazendo pensar numa pergunta, né? Que a gente sempre pergunta de obras que a pessoa não gosta. Então, como você já falou mais ou menos que o gore não é muito a sua área, eu acho que é um bom momento para a gente perguntar isso. Para você citar 3 obras que você diz assim, ó, passa, não é para mim. Sabe? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que lembrar dos nomes, porque como eu não gosto, a tendência é eu esquecer. Né? Mas pode falar também característica, porque de repente, se a gente lembrar do nome aqui, a gente te ajuda. Eu tenho dificuldade de me relacionar, por exemplo, com filmes de super-herói, porque como eu estudo muito estrutura, muitas vezes eu já prevejo a estrutura. E aí eu acabo não entrando visceralmente naquilo. Então, por exemplo, eu fui ver com o meu marido e com a minha filha
Guerra Infinita, eu acho que é Guerra Infinita. Guerra Infinita. Gente, eu geralmente não tenho ódio das coisas, mas eu sei como ódio desse filme. Muito grande, assim. E 3 horas, né? Porque para mim essa coisa de que tem muita luta, por exemplo, eu amo Kill Bill. Kill Bill, quando eu vi o primeiro, eu corri para ver o segundo. E aí eu acho que é um outro tipo de luta, né? Um outro tipo de estética. Por exemplo, eu sou apaixonada por filme de boxe. A Menina de Ouro, eu choro, eu revejo. Eu gosto muito de filmes de boxe, assim. Mas luta, esse outro tipo de luta, de batalhas, eu acabo não tendo essas referências de quem gosta de HQ, né? Por exemplo, quando o meu marido, ele é fã. E quando ele me explica, eu acho que é interessante, porque ele tem essa relação com HQ e com outras coisas, mas como eu vou ver o filme, né, eu só vejo essa relação, então eu passo, assim. E filmes que têm essa questão do gore e do sangue, assim, esses dias, agora eu não lembro o filme, um amigo meu indicou no Netflix, e uma das primeiras cenas, assim, era uma facada na garganta, assim, nos 2 minutos, e o cara ficava 2 horas, para mim é 2 horas, 2 minutos ali sangrando, assim. Eu não consegui passar adiante, e eu tenho uma discussão que eu faço sobre sexo e sobre violência, né? Porque eu acho que as pessoas, elas não suportam ver uma cena de sexo e de prazer, mas elas gostam e querem ver essas cenas violentas. De uma certa forma, a gente aprendeu, né? Aprendeu a olhar para isso e não aprendeu a olhar outras coisas. Então, basicamente, são esses filmes né? É isso, basicamente. Filme de luta de super-herói e muito sangue que não seja tão cenograficamente como os do Tarantino, né? Por exemplo, quando é tipo Tarantino, para mim, quando é mais farsesco, eu consigo entrar mais do que quando é tão realista, né? E um filme que eu muito detestei é A Casa do Jack, do Lars von Trier, e eu sempre fui fã dele, assim, sempre gostei muito da cinematografia, e esse filme eu criei um ranço, assim, que eu falei, eu gostava muito da obra dele até esse filme. E eu acho que esse filme, ele mostra tudo que ele é enquanto pessoa, assim, todos os sintomas que ele tem com as mulheres, né? Essa coisa de arrancar pele do peito de uma mulher. Eu passei muito mal com esse filme e vi o filme, mas gostaria de não ter visto, porque acabou me fazendo olhar com outros olhos para a obra dele mesmo, que tem uma questão doentia ali. Parece. Eu gosto bastante da obra do Lars von. Esse filme não é o meu favorito. Melancolia é o meu favorito. Melancolia é maravilhoso, Dogville. Isso. E, assim, de fato, né, ele é muito controverso. O Lars von tem umas falas dele espalhadas por aí que são bem complicadas. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, então, Jogos Mortais é uma franquia que você passa completamente. Não, quer perder minha amizade, me convide para ver um filme desse. Pelo menos eles não têm 3 horas, igual Guerra Infinita. Não tenho condição emocional para ver um filme desse. Então, saindo desse assunto desagradável, 3 obras que são suas favoritas, assim. Na vida? Essa pergunta costuma causar dificuldade. Porque só pode 3. Nossa, então eu vou falar o que me vem na cabeça, né? Porque possivelmente eu vou esquecer. Mas eu vou falar do Paris, Texas, do Wim Wenders. É um filme, até que eu revi recentemente, é aquela coisa assim, né? Para rever, para ver se o encanto é o mesmo. E foi interessante ver esse filme depois que eu fiz a mesma parte de um homem, porque eu falo de um homem sem memória, e aí eu voltei
nesse homem do Paris, Texas, que fica rondando e tem essa relação com as mulheres e com esse esquecimento. Acho que fala muito sobre o que é vida. Eu acho que, para mim, eu começo no documentário, e o documentário é muito sobre memória, e é algo que eu percebo que eu estou sempre puxando, é esse fio de memória também. Vou citar o Durval Discos, que para mim é uma obra-prima para falar de ser humano, para falar de vida, de loucura, de fixação, de relações também entre mãe e filho e todos esses objetos poéticos que perpassam a obra. E, puxa, agora teria outros vários. Vou falar de Fish Tank, então, que é a minha referência para a mesma parte de um homem, e que é um filme também sobre relação entre mulheres e filhas no subúrbio. E é um filme sensorial, e é um filme que não pensa... É interessante, porque por mais que eu fale sobre gênero, né, e me interessa esse assunto de uma forma política e estética, o Fish Tank parece que ele reflete sobre isso, mesmo não pensando nessas camadas. Então, também ele coloca a mulher muito como poderia ser um homem, né? Como eu subverto também essa questão da minha protagonista, dela colocar um homem nessa situação. Nessa obra do Fish Tank, você vê essas mulheres vivendo sem julgamento, e isso me atrai muito, né, nessa complexidade de seres. Aliás, seria lindo se a gente não precisasse pensar em gênero, em cor, em raça, simplesmente a gente pudesse falar daquilo que a gente quer falar, né? Mas como o mundo existe dessa maneira, a gente realmente precisa pensar nessas representações e nessas reflexões e sobre o que falar, né? Como você vê o audiovisual no Brasil atualmente? O mercado audiovisual? Essa pergunta eu acho que me faz olhar um pouco para a história. Eu tenho 42 anos, então, e aí quando eu comecei a fazer cinema, eu comecei nessa era pós-Collor, né, onde existiu uma destruição da cultura, e aos poucos, né, isso foi retomado, inclusive com as políticas públicas, o governo do Lula, a Ancine, e aí a gente chega no governo Bolsonaro, né, que começa a destruir essas políticas mais uma vez. A gente nunca teve políticas públicas para garantir uma cota de tela, por exemplo, no cinema, né? Sempre foi muito difícil isso, mas sim que a gente teve uma lei que garantiu 3 horas de conteúdo para produtoras nacionais, e isso fez com que o mercado pudesse participar mais, né, das programações da televisão. E agora a gente está num momento onde o cinema nacional, né, as políticas públicas acabaram, faz uns 3 anos, 4 anos, e a gente está na era dos streams, né? Então, hoje, o que tem de trabalho é no streaming, né? É na Netflix, na HBO, na Globoplay, que é um lugar interessante e que eu acho importante, porque a gente, por exemplo, quantos longas metragens eu vou fazer na vida? Se eu levei 10 anos para fazer meu primeiro e eu estou com 42. Mesmo que seja agora mais rápido, mas no mínimo para fazer um longa é 4, 5 anos, né? E esses canais de streaming, eles te dão um acesso mais rápido, e eu acho que tem uma questão de treinar músculo, né? Quanto mais eu escrevo, eu sou melhor. Quanto mais eu dirijo, eu sou melhor naquilo. Então, é muito bom que esse mercado ele está, de uma maneira, se atualizando, né, e fazendo com que os profissionais façam isso. A minha única questão é a regulamentação, porque também
França, Canadá, eles têm uma regulamentação de investimento, então, se esses canais arrecadam tal porcentagem, né, nesse país, eles têm que devolver uma porcentagem similar, e também uma questão de direitos autorais, né, uma obra, sempre, né, que o autor vende uma obra para o produtor, ele tem direitos autorais sobre isso. E no streaming, não. Uma vez que você vendeu uma obra, essa obra é daquele canal e ele pode usar isso para o resto da vida sem te dever nada na medida que ele compra. Então, a minha questão para isso é regulamentação mesmo, e espero que as políticas públicas de cinema, elas voltem, porque elas são muito importantes, né? Importantes a gente ter política pública, inclusive para quem nunca fez um primeiro filme, né, para descobertas sobre linguagem, para filme experimental. O cinema, ele tem que existir independente do streaming, porque ele também é um outro lugar de imaginário, um pouco mais livre, né, da experimentação, seja comercial ou não, né. E tem algum conselho que você daria para quem quer entrar nessa área de direção, de roteiro? Eu acho que a primeira, é bom trabalhar em várias áreas para saber né, o que a pessoa gosta, para experimentar, e também são áreas complementares, né? Para mim, por exemplo, quando o meu primeiro emprego foi de roteirista de EAD, eu roteirizava aulas, isso em 2003, assim, foi numa produtora. E como eu não tinha experiência, muitas vezes eu ia falar com os diretores e eles me enganavam. Eles falavam, não, isso não dá para fazer, é muito complicado. Então tá, né? Porque eu não tinha essa experiência de execução. E depois, com o tempo, eu fui sacando que às vezes dava para fazer, eles não queriam fazer, eles davam essa desculpa. Então, eu acho que para ser o roteirista ou diretor, é importantíssimo você ter experiência em várias áreas, né? Ou vice-versa, assim, eu sou diretora e muito me ajuda na hora de escrever, né? Claro que isso não é para podar, mas é para pensar, né? E eu acho que estudar, né? Na medida que você escolha uma área, que você tente estudar o máximo possível dessa área e também fazer relacionamento, porque a gente sabe que não basta conhecer, né? As pessoas precisam saber que você existe, que você tem determinado trabalho, então é bem importante pensar como fazer isso, né? Às vezes um curso é bacana porque você conhece mais pessoas, está em contato com elas, ou mesmo uma associação, né? Por exemplo, hoje tem a Abra de roteiristas, que é nacional, mas já é para roteiristas profissionais. Mas sempre tem aquelas associações locais, né, de políticas públicas, e inclusive é bem importante que todo mundo lute por direitos, né, e eu acho que é um lugar para conhecer gente, para conhecer políticas públicas, para pensar, né. Eu te interrompi. Não pode falar. Lá fora isso não tem receita de bolo, acho que cada um descobre uma forma. A gente sempre pergunta isso porque cada pessoa que vem aqui e dá uma dica já é, né, cada um com sua própria experiência, já é algo que vai colaborando para quem está ouvindo e construindo o seu próprio caminho. Antes da gente finalizar, eu queria pedir para que você desse um recado para quem vai assistir o seu filme, assim, dissesse alguma coisa que você queria dizer para quem está indo assistir seu filme no cinema. Bom, então eu gostaria de convidar todo mundo para ir assistir A Mesma Parte de um Homem. É um filme sensorial que fala sobre um tema pouco visto, né, sobre medo das mulheres e coragem também ao mesmo tempo, já que tem reviravoltas. É um filme que também coloca o campo num lugar não estetizante, mas realista e cru. Acho que a gente vê pouco, né, no cinema nacional esse campo, essa vila rural, com um elenco excelente, Clarissa Kish, Laís Cristina, Irandir Santos,
É um inventário familiar, onde eu falo sobre as ficções familiares, papéis, um tema atual, né, e importante para a gente discutir, todos, homens e mulheres. É isso, Ana. Muito obrigado por ter aceitado participar. Foi uma honra gigantesca da gente, né? Isso que, assim, só de assistir o trailer, já estou ansiosíssima. Fiquei muito feliz de saber que você tinha aceitado o nosso convite para conversar com a gente. A gente sempre agradece muito. Nessa parte final, a gente não economiza agradecimentos para quem aceita vir conversar com a gente, até porque a gente é um projeto inicial. Então, assim, a gente reconhece que a pessoa precisa ter um pouco de confiança também para vir aqui e dar um pouco do seu tempo. Então, a gente quer agradecer muito por isso. Eu que agradeço. Ele vai estar disponível em São Paulo, né, o filme, em Curitiba, em Fortaleza e numa sala online também, Maniva. Possivelmente vai estar em outras salas, mas daí a gente vai divulgando pela Olhar Distribuidora. Estou bem ansiosa com esse lançamento. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.